Olá, eu sou César Dabos, eu sou autor da Liga dos Corações Puros da Chama e eu estou aqui convidado pela revista Sunshine para responder algumas perguntas. Tenho 29 anos, sou bacharel em Direito pela FMU, sou músico e sou dono de uma firma de videoaulas. Eu sou paulistano, moro e nasci em São Paulo, capital. O começo com a literatura, ele é um tanto esquisito porque ele não foi inspirado por nada nem ninguém, como seria o correto. Você vê seu pai ou a sua mãe lendo um livro e você acaba adquirindo esse hábito. E aí, consequentemente, você no futuro cogita se tornar um autor. Comigo não foi assim. Comigo o que aconteceu foi que eu tinha um chamado no interior da minha alma, eu tinha um chamado intuitivo dentro de mim, tinha uma voz interna que dizia constantemente: César, escreva, César, escreva. E assim, ouvindo essa minha intuição interior, eu comecei a anotar num caderninho coisas que eu gostava no dia a dia, coisas que eu não gostava, coisas que me irritavam, coisas que eu amava ou coisas que eu odiava. Era muito comum acontecer de eu anotar: hoje aconteceu tal coisa, culpa de fulano, odeio ele. Ou então, hoje aconteceu tal coisa, hoje foi fantástico, não sei o que, certo? Anos mais tarde, na escola, eu tinha uma lição de casa chamada Redação Livre, onde você podia desenvolver cenários, personagens, diálogos, de acordo com a sua vontade. Você era livre para desenvolver a sua história. Era uma das coisas que eu gostava na escola, naquela escola que eu estava, que ela dava espaço para que o aluno pudesse se desenvolver artisticamente. Ela dava espaço para desenvolver o aluno como um todo e não somente jogar conhecimento nele. Não que conhecimento seja ruim, mas tem muitas escolas que não dão esse espaço para que o aluno se desenvolva artisticamente, para que ele obtenha espaço e tome consciência que ele tem algum talento ou dom além das matérias normais da escola. Acontece que nessas lições de casa de redação livre, eu acabava tirando 10 em todas elas, sem exceção. Eu tirava 10 em todas as minhas lições de casa de tema redação livre. O que a minha sala tinha horror, que era de fato inventar histórias. Mas como eu vou desenvolver cenários e roteiro e diálogos e personagens? Eu não sei, era o que eu ouvia deles. Eles não confiavam em si, eles não gostavam dessa ideia. Já eu amava a ideia e apoiava até o fim. Tanto que quando nós tínhamos a opção de desenvolver o texto de forma livre, eu dizia: ótimo, eu vou conseguir ter uma nota fácil e rápido, né, sem me esforçar muito, porque era um fluxo. Eu tinha uma naturalidade em desenvolver histórias, roteiros, personagens e diálogos. Foi nessa época que eu percebi isso. E eu percebi que eu tinha um fluxo com texto, e somando isso ao fato que eu tirava 10 em todas as redações, eu comecei a partir daí a potencialmente cogitar, talvez, em me tornar um autor profissional.
paralelo a isso tem a música, né? Que eu sou músico, eu sou baterista desde os 11 anos, eu tenho 29, faz 18 anos que eu toco. E eu escuto rock and roll o dia inteiro. E muitas das inspirações vêm via rock and roll. Tanto que, veja bem, quando eu estava estudando a história do The Who, eu cheguei até um indiano, um mestre indiano chamado Meher Baba, que eu gostei das ideias dele e incorporei as minhas ideias. Em segundo lugar vinha o Rush, cujo tema das músicas deles eram ideias cósmicas, músicas com planetas, galáxias, naves. Eu amei esse estilo, esse tópico de história. Então eu comecei a partir daí a contar histórias espirituais inspirado pelo Meher Baba, né, em ambientes galácticos, inspirado pelo Rush. Né? Daí um terceiro elemento na minha saga da Liga dos Corações Puros foi o Iron Maiden que me deu. Foram os Power Rangers do rock and roll, ou seja, os Rock Rangers. Eles são os soldados da Liga dos Corações Puros. Eles, na minha história, não existem espadas ou armas lasers ou bombas atômicas ou coisas do gênero. Existem armas musicais, certo? Daí, como que funcionam essas armas musicais? Vamos lá. O Steve Harris, baixista do Iron Maiden, ele no show, ele tá lá, ele toca o baixo dele e em algum momento do show ele inclina o baixo assim, como uma arma e atira em direção à plateia, como se fosse uma arma. Então, a partir daí, eu desenvolvi essa ideia dos Power Rangers do rock and roll. Só que, veja bem, na banda, no exército do rock and roll, vão ter 7 instrumentos: bateria, baixo, guitarra base, guitarra solo, vocal, teclado e violino, certo? Agora, como que isso funciona? A bateria, ela funciona como uma espécie de artilharia. Os bumbos são morteiros, os tambores eles soltam tiros, os pratos eles são, digamos, discos, lâminas laminados que você toca e ele sai e corta o inimigo, né? Eles são uma espécie de frisbees do rock. Você toca, ele gira, corta todos e volta, né? As baquetas, elas servem como punhais ou explosivos. Você toca, ela explode. E também tem o estilo baqueta boomerang, que você entorta ela um pouquinho, joga, ela volta, pica geral e volta, né, para sua mão. Daí, como que eles guardam isso? Os bateristas têm uma aljava de baquetas nas costas que eles tiram e tocam e atiram, ou enfim, né? O baixo, a guitarra base, a guitarra solo, eles atiram assim como, né, o Steve Harris, daí que veio a ideia. O vocal, ele atira pelo canto. Você canta, saem tiros do microfone. E no texto, esses tiros vão ser colocados em poesia. O teclado, ele atira também que nem o baixo, porque eu estou usando aquele teclado que é versátil e portátil, que você coloca ele numa correia e toca ele
inclinado. Eu não sei o nome dele, mas ele deve ter um nome, enfim. E o violino, que é o último, que é o sétimo, ele toca, você toca aqui e atira nos inimigos. Mas o que tudo isso quer dizer? Por que eu tenho 7 instrumentos? Se existem muitos mais. Por causa dos 7 chakras. No corpo humano nós temos 7 pontos de energia, que são os chakras. E na minha história, eu uso cada chakra, ele é simbolizado por um instrumento musical. No caso, o chakra raiz, que é o primeiro, ele vai ser a bateria, porque ele é a base, ele é a raiz. E no ritmo, na música, a bateria ele é a base, ele é a raiz da música, por assim dizer. O segundo chakra vai ser o baixo, porque ele faz um alicerce, ele ajuda na base da música. E terceiro chakra vai ser a guitarra base, ajudando mais ainda na base da música como um todo. O quarto chakra vai ser a guitarra solo. O quinto, que fica aqui, ele é o chakra laríngeo, que fica na garganta, que é o vocalista, certo? O sexto chakra vai ser o teclado, que fica aqui. E o sétimo chakra vai ser o violino, que por ele ser mais sutil, mais amplo, mais agudo, ele é o violino, por causa disso. Daí, na minha história, a Liga dos Corações Puros é uma saga, né, de 11 livros, que a Chama é o primeiro livro, certo? Eu conto, em todos os livros, eu vou contar mais ou menos a mesma história, onde eu vou contar o dia a dia do despertar de consciência espiritual do personagem. Eu vou contar o dia a dia da iluminação espiritual de consciência deste personagem, certo? E nisso, obviamente, ele passa por batalhas, ele passa por conquistas e glórias e perdas e vitórias, né? Ele vai descascando dele o que todo o ego, todo o diabo, todo o eu falso, o falso eu dele, né? Ele vai descascando todas as camadas de condicionamento egóico que ele tem, até que no final da história ele atinge a iluminação espiritual de tudo, da consciência, do universo. E isso que é a Liga dos Corações Puros. Daí, a história se passa com os Power Rangers do rock and roll,